Gente, boa noite, que todos sejam bem-vindos para uma nova apresentação do livro Renovando Atitudes do Espírito Ramé. Renovando Atitudes, na verdade, procurando as mudanças de nossas atitudes. Então, são lições que Ramé colabora conosco para nos ajudar a pôr em prática, né, as melhorias que a gente precisa ter no nosso dia a dia e como pessoa encarnada nesse mundo. E o tema da noite é pesos inúteis. Esse título vai ficar muito claro em função das explicações que a gente vai dar a seguir, embora ele seja meio assim solto no ar, pesos inúteis. Alguns esclarecimentos aí em relação a isso, mais precisamente no falecimento de pessoas familiares ou amigos mais chegados, né? Onde existe sempre aquela transição desses espíritos e também as dores, né? As lamentações das pessoas que ficam. Então, os estudos espíritas nos revelam que a partida de parentes e amigos nesses momentos que pertencem aos nossos caminhos do dia a dia são doloridas. Esclarecimentos do Espiritismo nos mostram que ficamos lamentando indefinidamente a morte de pessoas ligadas a nós e que isso perturba a transição daqueles que partiram. Então, é saudável para quem partiu, então não é saudável para quem partiu ficar preso a sentimentos que não acrescentam na sua transição. Então, muitas vezes, pessoas ficam muito tristes por essas partidas e se sentem muito choronas, tristes, lamentos, e a gente sabe que isso, para o espírito que desencarnou, não ajuda muito, pelo contrário, assim, tumultua um pouco mais essa partida desses amigos, desses parentes. Sendo assim, em velórios, por exemplo, onde encontramos choradeiras intermináveis e lamentações de toda espécie, prejudica a transição desses espíritos desencarnados. O que o desencarnado mais precisa, na verdade, nesse momento de sua transição, é a compreensão, as vibrações de paz e amor, para que eles possam seguir o seu caminho, a sua transição, e conseguir o seu desprendimento da matéria em suas ligações afetivas e seguir no plano espiritual no amparo e auxílio dos amigos espirituais, até a sua chegada no seu lugar destino, que será de acordo com o merecimento de cada um. Então, esse esclarecimento inicial que eu queria dar, dentro da visão espírita kardecista, né, é assim, explicando que o que os espíritos desencarnados mais precisam não são lamentações, são as vibrações de paz e amor, para que eles possam fazer a transição dentro de uma normalidade. E o Ramé, em seu título da noite, que é Pesos Inúteis, ele cita um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que são os bem-aventurados aflitos. Então, lembrando que os bem-aventurados são aqueles que serão felizes, aqueles que passarem por aflições, provas, né? Então, Ramé puxa esse capítulo como sendo referência para esse tema da noite. E, mais precisamente, ele cita a questão de perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Esse título do Evangelho foi de colaboração de Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Isso em 1863, né? Bom, com relação a esse tema, Ramé, ele vai, então, abordar justamente essa perda de pessoas amadas, principalmente mortes prematuras. Ele vai tocar nesse assunto também. Então, o que Ramé nos orienta nessa lição? Pesos inúteis. Eu vou ler
o que ele está colaborando aqui e fazendo um comentário a cada leitura. Quanto mais a ciência biológica estuda as estruturas íntimas dos seres vivos, mais claramente constata que os fenômenos nascimento e morte são etapas de um processo natural da vida. Mesmo assim, nos agarramos à ideia de que somos separados da natureza e encaramos a morte como o fim de tudo, numa visão isolada, desumana e insuportável de conceber. Então, aqui ele já começa a fazer uma referência que a visão errada de que a morte cessa com a morte do corpo, e não é bem assim, né? E que é muito natural, biologicamente, a pessoa nascer e falecer. Aliás, a coisa mais certa após o nascimento de nosso nascimento é a morte, né, gente? Então, ele continua, não nos auxilia em nada considerar a morte um adversário. Então, aceitar a morte, segundo o que ele está dizendo aqui, é uma coisa natural, nós temos que não ter medo da morte, né? Nós temos que viver o presente, fazendo tudo o que nós precisamos fazer para viver uma vida feliz e bem em relação ao caminho do bem. E ele continua, porque mesmo assim, ela continuará fazendo parte da nossa existência. Então, o que ele está confirmando aqui é a vida após a morte. Nós temos a sequência na vida espiritual do nosso espírito, para reencarnar novamente, fazendo ciclos de crescimento espiritual. E ao tentar negá-la, estaremos nos distanciando ainda mais da realidade integral. Então, não adianta negar essa natureza humana, né? Todavia, ao provar o sentimento de perda, que são dessas pessoas amadas, família, passamos por uma das maiores experiências como seres humanos. Somos impulsionados a uma intensa reflexão, conseguindo, a partir daí, observar melhor as verdades transcendentais da vida. Nada se perde no universo de Todo-Poderoso, tudo se transforma de modo maravilhoso. E com o passar do tempo, aprendemos a entender e aceitar a morte numa visão harmônica e translúcida. Então, aceitar a morte com naturalidade, e que isso é uma natureza, é a nossa natureza, e que principalmente a vida continua após o falecimento do corpo, né, gente? Em verdade, a morte física não nos tira a vida, mas simplesmente faz com que passamos a transitar por novos caminhos. É justamente a passagem para outro plano, na erraticidade, onde nós vamos continuar como espírito a nossa trajetória de crescimento. E como não temos a posse sobre os outros, ou melhor, as pessoas não nos pertencem, a vida maior constantemente nos coloca à disposição situações e lugares novos, nos mais diversos planos existenciais, para que possamos nos enriquecer com as múltiplas experiências. E ele acrescenta mais uma coisa. Somos nômades no universo, viajantes das vidas sucessivas, na busca do aperfeiçoamento. Então, o que ele está confirmando aqui é o próprio ciclo de vida que nós temos como espírito. Reencarnamos, estamos de passagem nessa vida e vamos continuar a vida futura no plano espiritual para depois voltar novamente ao corpo físico. Há inconformados que sofrem por longo tempo a perda de pessoas amadas que passaram para outros níveis espirituais. Aqui, em particular, a gente assim, nota pessoas do nosso convívio, do nosso conhecimento, lamentando a perda de pessoas, assim, dentro de um tempo exagerado, vamos dizer assim, em que não deveria ser de tal peso, né? Esse duradouro sofrimento. Então a gente percebe pessoas que passam 6 meses, anos, as pessoas lamentando perda de pessoas que já foram. E ele está dizendo assim, há inconformados, né, que por longo tempo lamentam essas perdas. E realmente aflitiva
a saudade mesclada na dor. Aqui eu queria fazer um particular que, no primeiro momento, a partida de pessoas queridas causa muita dor, lógico, não tem como negar, né? Todos nós passamos por essa situação. Mas a dor, à medida que que o tempo vai passando, a gente vai, vamos dizer assim, digerindo a situação da falta dessa pessoa, ela vai se transformando em saudade, né? E isso que abala a alma daquele que vê partir seus entes queridos. Então, fica preso na partida de gente, pessoas queridas, abala a alma daquele que vê partir seus entes queridos. Então, é o Ramé falando aqui que causa um abalo para as pessoas que ficaram aqui também. Ainda que a dor seja intensa, o homem deve ser honesto consigo mesmo, buscando continuadamente uma percepção mais precisa dos processos pessoais de não aceitação em face da morte e uma conscientização do porquê dos sentimentos de rejeição que o mantém preso a um constante círculo de pensamentos inconformistas. E ele continua: certos indivíduos sentem profunda culpa se não chorarem. Olha só o que Ramé coloca aqui, que a pessoa, muitas vezes ela entende que a tristeza, o choro, aquela lamentação, na verdade, é uma coisa necessária que ela tem que passar, ou que aquilo vai ajudar alguma coisa. Então, lamentar indefinidamente, porque acreditam que as pessoas poderão julgá-lo como desumano ou desprovido de capacidade de amar os familiares que partiram. Então, fica com essa impressão, né? Se eu não ficar triste, o que as pessoas vão pensar de mim, né? Outros, por terem atitudes conservadoras e limitantes a respeito da afetividade, cultuam falecidos entes queridos para sempre, como se não existisse mais ninguém para amar. Então, parece que as pessoas perdem o rumo ou não vê sequência na sua vida com base em amor e novos relacionamentos, quando algo acontece nesse sentido em sua vida. Exageram uma época de grande felicidade. Não acreditam que possam ter ainda reencontros alegres e vivem amarrados no passado propositadamente. Então, a pessoa, como ela não tem essa visão mais aberta, né, da vida, que a vida continua, que nós vamos nos encontrar, para essas pessoas materialistas, vamos dizer assim, tudo acabou, né? Não tem sequência. Por medo da solidão, essas pessoas, né, certas criaturas lamentam de forma ininterrupta a privação dos seus parentes, num fenômeno quase que inconsciente, para chamar a atenção dos outros familiares, a fim de que esses supram suas carências afetivas e suas necessidades básicas de consideração. A pessoa se coloca no lugar da vítima, né? Sempre lamentando, reclamando a falta daquele que partiu. E não deve ser assim, né, gente? Diversas pessoas que já atravessaram leves crises de melancolia ficam sujeitas a períodos angustiantes, ainda mais longos e agravados, quando perdem seus afetos. Então, a melancolia, as angústias, elas se acentuam nesse quadro de não entendimento, né, não digerir essa falta de alguém. Sem se dar conta de que, se examinassem com mais cuidado as matrizes dos seus estados depressivos, melhorariam sensivelmente. Então, é fazer uma análise de tudo que foi, tudo que existiu, com mais cuidado, eles melhoram sensivelmente. E que, por projetarem a causa de sua aflição apenas sobre a perda, sofrem muito sem a mínima condição de vislumbrar a cura definitiva. Então a pessoa se fecha, né? Se fecha e não consegue sair desse quadro. Existem almas que passam vidas inteiras ao redor de outras almas cuidando delas. Por não ter vida própria, estão sujeitas a um grau de dependência e apego enorme.
cultivam a dor como pretexto para sentir-se mais vivas e mais estimuladas, porque tudo o que lhes restou foi agarrar-se às lembranças dolorosas na crença de que não podem mais parar de sofrer pela separação dos seus seres amados. Então, não tem vida própria, né? Porque a pessoa partiu, existe um vazio, a pessoa não consegue, então, continuar vivendo normalmente. Nossos sentimentos resultam dos processos de nossas percepções, emoções, sensações acumuladas ao longo de vidas pretéritas, vidas passadas, e também da vida atual. E é através deles que temos toda uma forma peculiar de sentir e agir. Não obstante, analisando nossos sentimentos de perda, interpretando os reais fundamentos de nossas dores, poderemos nos conscientizar se estamos agravando ou não o nosso sentir. Então, o que ele está pedindo aqui é que as pessoas façam análise desses sentimentos. O que realmente é nosso ou o que devemos deixar para trás, né? E ele finaliza com outra reflexão, que são as dores da separação de filhos, cônjuges, irmãos, amigos, podem ser agravadas se a elas juntarmos o sentimento de culpa, remorso, dependência, conservar medo e não aceitação. Então talvez a gente possa se sentir culpados, né? E aí essa situação se agrava mais ainda. Onde está a morte, o teu arguilhão? Façamos dessa forma uma transformação de nossos padecimentos e pesares, apartando todos os pesos inúteis. Aí ele vem chamar o título da contribuição da noite, apartando todos os pesos inúteis. Então, existem pesos inúteis que a gente leva sem necessidade de ficar em nosso ser, descartando-os e substituindo-os pelas doces brisas dos ensinos da vida eterna. Agindo assim, veremos abrandar um pouco, em pouco tempo, nosso coração turvado e pesaroso, que depois se tornará verdadeiramente aliviado e translúcido. Então, o que ele chama atenção aqui nesse final é a vida eterna, né? Que a vida continua. Se a gente perdeu agora, não significa que acabou tudo. Para o materialista, sim, mas para aquele que acredita na vida após a morte, tudo se transforma, né? Tudo é mais aliviado, né? Esse peso inútil que certas pessoas levam. Então, o tema é só esse na noite de hoje, né? E pedimos aqui que Jesus nos abençoe a todos, que a sua paz, o seu amor esteja sempre em nossos corações. Obrigado, gente.